Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Cá estamos de novo para passar em revista os assuntos do dia a dia, da luta contra a Covid-19, a atualidade no país e no mundo e mais tarde a linha aberta. Esta madrugada em Miami, precisamente em Surfside, no estado da Flórida, desabou parte de um prédio de 12 andares. Decorrem ainda as operações de resgate e não são conhecidas as causas do colapso. Neste momento há a registrar 99 desaparecidos e estão confirmados 3 mortes. Falámos com Carlos Gabriel Abreu, que nos dá conta de mais pormenores. Pronto, o que se passou foi, como tu dizes, despertámos com mais uma tragédia, depois de há 2-3 anos atrás termos tido a tragédia da ponte da Universidade da FIU. Fomos acordados com mais uma tragédia, né, de um desabamento. Neste caso, neste momento não estão contabilizadas muitas vítimas, mas o que se fala é que podem estar desaparecidas neste momento cerca de 50 pessoas. Em relação a isto, já começam a surgir histórias giras. São muitos argentinos, da nacionalidade argentina, pessoas que estavam aqui, até se vinham vacinar a Miami como turismo e vinham-se vacinar a Miami. O que se está a passar é que, foi desabou na parte da zona da praia, e começa-se a suspeitar algo de águas. Também está a falar que muitos destes edifícios foram construídos com água salgada, de água salgada na altura, e que os ferros possam estar muito, muito deteriorados. Ouviu-se, uma fonte minha diz que ouviu-se uma grande explosão antes do desabamento, mas pronto, neste momento é um bocado prematuro nós estarmos a falar sobre as causas, porque neste momento Miami-Dade tem as melhores equipas de salvamento disponíveis no local. O tempo não está a ajudar muito porque chove intensamente aqui em Miami, e também há o perigo de com as chuvas poder desabar mais algum prédio, e as equipas estão com um bocado de dificuldade e um bocado de receio de atuar nesse aspecto, neste momento. Carlos, já referiste, portanto, há várias teorias sobre aquilo que poderá ter acontecido. Há preocupação entre os residentes, porque Surfside é uma área com muitos edifícios dessa natureza. Neste momento, óbvio que há é assim, Henrique, o que eu vejo é nós vivemos, e isso não é um caso único, porque nós em Portugal passamos pela mesma situação, que é a construção de prédios muito próximo da orla marítima. E aqui passa-se então Surfside, aliás, desde South Beach a North Miami, e eu estou aqui neste momento em San Yaslo. Passa-se esta situação, as construções são feitas muito próximo da praia. Há os problemas por causa do sal a nível da deterioração do ferro, e nós assistimos que muitas das marquises aqui, muitos dos ferros das varandas são substituídos 10 em 10 anos, e pronto, o que se pode falar é que pode ter havido uma deterioração do ferro na construção, mas existe muito esse problema, porque a construção é feita muito perto da orla marítima, junto à praia. Se formos a ver, este prédio está construído junto à praia. Algo que passa é um passeio que tem pedonal e depois é logo a praia, e tanto que as equipas, até a praia está fechada à frente do prédio neste momento, porque são construções feitas muito. Este prédio não é assim tão antigo como isso, não é? É de 1981, um prédio com 12 andares. Só que pronto, as pessoas foram apanhadas de surpresa, e o trágico disto é uma das zonas onde caiu o prédio, é a zona de quartos, ainda por cima.
Imagens impressionantes em Miami. O nosso colega Carlos Gabriel Abreu com os últimos desenvolvimentos. Lembro que há 99 desaparecidos. Lamentavelmente temos a contabilizar 3 mortes até ao momento. Uma semana depois de terem sido inauguradas as estátuas de George Floyd em Brooklyn e Newark, foram vandalizadas na madrugada de hoje, um dia antes da leitura da sentença do polícia de Minneapolis, Derek Chauvin. Há uma indignação crescente em Brooklyn e em Newark depois de 2 estátuas em homenagem a George Floyd terem sido vandalizadas. A estátua de George Floyd, que foi inaugurada em Juneteenth, na 1545 Flatbush Avenue, em Brooklyn, foi encontrada vandalizada por volta das 7h20 de quinta-feira. Após a notícia do vandalismo em Brooklyn, as autoridades em Newark anunciaram que também estavam a investigar a desfiguração da estátua de George Floyd na Câmara Municipal, ocorrida durante a noite. Em Newark, o rosto de George Floyd e o pedestal da estátua foram pintados de branco com a inscrição Life, Liberty, Victory, Patriots Front US, apenas 7 dias depois de ter sido inaugurada. Segundo informações avançadas à SPT Television, tudo aconteceu durante a noite. A polícia segue agora o rastro a 5 indivíduos que estacionaram na Mulberry Street e se deslocaram depois para a Broad Street, onde vandalizaram a estátua. A estátua em Newark foi inaugurada no dia 17 de junho. É feita em chumbo, pesa 700 libras e deverá permanecer em frente ao City Hall durante 1 ano. A estátua foi desfigurada na véspera da leitura da sentença do assassino condenado de George Floyd, o ex-polícia de Minneapolis, Derek Chauvin. A porta-voz da família Floyd, Courtney Nelson, acredita que não seja coincidência estas 2 ocorrências. Faz apenas 1 semana e é muito desanimador, disse Nelson. E é nojento, triste e covarde. E eles fizeram isso como um ladrão de noite, mas isso não vai impedir o nosso movimento. Um excelente trabalho da Catarina Rebimbas, lamentavelmente uma situação que vem piorar ainda a divisão que se verifica aqui nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos para Portugal, onde o número de novos casos voltou a subir e foram registadas mais de 1.500 infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número de internamentos baixou em enfermaria, mas aumentou nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta quinta-feira 2 mortes e 1.556 novos casos de Covid-19. O boletim epidemiológico indica que o número de internamentos em enfermaria baixou. Estão agora hospitalizadas 427 pessoas, menos 10 do que ontem. No entanto, aumentou o número de pacientes em cuidados intensivos, onde se encontram internados 106 doentes com Covid-19, mais 6 do que na quarta-feira. Os dados indicam ainda que mais 869 doentes foram dados como recuperados e que há mais de 1.000 contactos em vigilância. A grande maioria dos novos casos concentra-se em Lisboa e Val do Tejo, que reporta 1.049 infecções e 1 morte. O Norte, que registra também uma vítima mortal nas últimas 24 horas, contabiliza 197 contágios pelo novo coronavírus. Segue-se o Centro, com 110 novos casos, o Algarve com 130 e o Alentejo com 42. Nas regiões autónomas, há a registrar 20 novas infecções nos Açores e 8 na Madeira. Ainda no que diz respeito à região da capital, o Presidente da Câmara de Lisboa assume que os casos de Covid-19 estão ainda em crescimento e que o Conselho vai mesmo recuar no desconfinamento. E Portugal não vai mesmo avançar para a próxima fase do desconfinamento, devido ao elevado número de novas infecções por Covid-19. A decisão foi tomada esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros. Portugal não vai avançar no desconfinamento que estava previsto iniciar-se amanhã. A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse logo após a reunião do Conselho de Ministros que Portugal já se encontrava na linha vermelha da matriz de risco de controle da pandemia. Portugal encontra-se neste momento claramente na zona vermelha da nossa matriz, pelo que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento que estava previsto. A incidência é neste momento de 129,6% no continente e o R de 1,18% no continente. Isto significa que, se ao longo de todo o processo de desconfinamento, durante os meses de abril e maio e parte de junho, foi sempre possível permanecer na zona verde,
ou na zona amarela. Neste momento, Portugal tem níveis de incidência preocupantes e não temos condições de avançar. Com a incidência a aumentar em várias zonas do país, há 27 concelhos em Portugal que recuam no desconfinamento, incluindo Lisboa, que recua 2 fases. É com normalidade, então, que o Governo, em resolução com o Conselho de Ministros, decidiu renovar o estado de calamidade. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a situação de calamidade em todo o território nacional até às 23h59 do próximo dia 11 de julho, e que altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade. A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou ainda que serão dados subsídios aos setores mais afetados pela pandemia e ainda por este recuo no desconfinamento, como o setor da restauração, hotelaria e da cultura. Ricardo Pereira, a partir de Portugal, para a SBT Television. Um excelente trabalho do Ricardo Pereira no coração de Portugal. Lisboa, como era esperado, não só não avança, como recua na fase de desconfinamento. O cerco sanitário à área metropolitana da capital portuguesa também foi renovado para este fim de semana. No estádio universitário. Ontem, Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, já tinha dado como muito provável o recuo no desconfinamento na capital e hoje o Conselho de Ministros confirmou-o. A capital portuguesa, juntamente com Albufeira e Sesimbra, recuam já a partir de amanhã 2 fases no desconfinamento. Há, a partir desta semana, 3 concelhos que recuam um outro nível de desconfinamento, 2 novos, 1 que já se encontrava neste nível. Falamos de Albufeira, de Lisboa e de Sesimbra. Isto implica um conjunto de fatores que prejudicam, e muito, o regresso à normalidade que muitos portugueses já davam quase como adquirido. Eis então o que muda. O teletrabalho volta a ser obrigatório quando as atividades o permitem. Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 10h30 da noite durante a semana e até às 3h30 da tarde no fim de semana e feriados. No interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo e em esplanadas 6 pessoas por grupo. Os espetáculos culturais voltam a ser apenas até às 10h30 da noite, tal como os casamentos e batizados voltam a estar apenas com 25% da lotação. O comércio a retalho alimentar funciona até às 9 da noite durante a semana e às 7 da tarde aos fins de semana e feriados. O comércio a retalho não alimentar volta a funcionar até às 9 da noite durante a semana e às 3h30 da tarde ao fim de semana e feriados. A permissão de prática de modalidades esportivas de médio risco volta a ser sem público e a permissão de prática de atividade ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo. Eventos em exterior voltam a diminuir de lotação, com esta a ser confirmada pela Direção-Geral de Saúde. As lojas do cidadão voltam a ser apenas com atendimento presencial e apenas por marcação. A proibição de circulação para dentro ou fora da área metropolitana de Lisboa volta a manter-se este fim de semana, mas com a nuance de quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à Covid-19 pode mesmo passar. E para além destes 3 concelhos, há 25 outros concelhos que travam o processo de desconfinamento. Falamos em Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Lolé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odmira, Odivelas, Oeiras, Palmelas, Seixal, Sardual, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Montagraço e Vila Franca de Xira. Eu refiro estes nomes porque muitas destes concelhos são áreas de forte implementação de imigrantes aqui nos Estados Unidos. E uma das medidas que foi determinada hoje é que casamentos e batizados terão uma lotação reduzida a 50% de lotação do local onde vai ser realizado. Nós sabemos que há dezenas de casamentos agendados em muitos desses concelhos e pedimos, portanto, imediatamente para que entrem em contacto, se está numa dessas situações, com os locais onde vai realizar esses eventos,
porque poderá ter que fazer alterações devido a esta restrição. No Brasil, o número de casos de infecção pelo novo coronavírus continua, lamentavelmente, a bater recordes. A vacinação continua a ser um dos maiores problemas do país. O nosso colega Amadeu Maia dá-nos todos os pormenores. O Brasil registrou nesta quarta-feira, dia 23 de junho, 2.392 mortes por Covid-19 e 115.228 novos casos diagnosticados, atingindo um novo recorde diário, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde aqui no Brasil e ao CONAS, ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com o balanço de hoje, o país já contabiliza 508 mil mortos por Covid-19 e mais de 18 milhões de pessoas que foram diagnosticadas com a doença. A vacinação continua sendo um problema aqui no Brasil. Só para vocês terem ideia, cerca de 100 postos da cidade de São Paulo voltam a ficar sem doses de vacina contra a Covid nesta quinta-feira, dia 24. Isso segundo a plataforma da Prefeitura, 106 postos de vacinação estavam com problemas nesse abastecimento da vacina por volta das 14 horas do dia de hoje. A Prefeitura diz que foram feitos vários remanejamentos. Na última terça-feira, a capital teve um apagão de vacinas e isso suspendeu a vacinação em algum desses locais. Uma boa notícia, Henrique, é que chegaram hoje ao Brasil mais de 300 mil doses da vacina da Janssen. Os imunizantes desembarcaram na manhã desta quinta-feira lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Só lembrando que essas vacinas da Janssen são aquelas vacinas que só precisa tomar uma dose, né? Segundo, inclusive, o Ministério da Saúde, as vacinas fazem parte da compra de 38 milhões de doses da farmacêutica, feita, inclusive, pelo governo federal. No início de junho foi acertado essa compra e o ministro Marcelo Queiroga anunciou a antecipação de 3 milhões de unidades da vacina da Janssen para esse mês de junho. No entanto, o governo não conseguiu antecipar todas as unidades esperadas para esse mês de junho. Na terça-feira, dia 25, 1,5 milhões de vacinas foram recebidas pelo Ministério da Saúde. E agora, mais essas 300 mil unidades chegaram para completar e complementar o Programa Nacional de Imunização aqui no país. Além da compra realizada pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil, também o Brasil vai receber amanhã, sexta-feira, dia 25, 3 milhões de doses doadas pelos Estados Unidos. E essas doses, inclusive, chegam já confirmada para amanhã de manhã às 9 horas. E essas doses vão desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. A ação é uma ação de doação feita pelo governo americano direta, fora do mecanismo da COVAX Facility, que é o consórcio internacional coordenado pela Organização Mundial de Saúde para a doação de vacinas para países pobres. Esse, inclusive, é o maior número de vacinas doadas pelos Estados Unidos para qualquer outro país até agora. Excelente trabalho do nosso colega Amadeu Maia, no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, felizmente, as coisas estão muito melhor no que toca à Covid-19. Informações agora mesmo recebidas pelo Departamento de Estado indicam que a maioria das mortes observadas aqui nos Estados Unidos estão a ocorrer em pessoas que não estão vacinadas. Eu lembro que nas últimas 24 horas foram contabilizadas 398 mortes, cerca de 14 mil novos casos de Covid-19,
o que representa um decréscimo em relação às últimas 2 semanas de 25% em casos e 20% no número de mortes. Eu pedi agora à produção para nos darmos um quadro sobre o processo de vacinação que decorre aqui nos Estados Unidos. Eu gostaria, portanto, para baixarmos um bocadinho a imagem, para podermos ver os números exatos. Portanto, o processo está a ser uniforme em praticamente todos os estados e podemos ver agora que nos Estados Unidos, aqui mesmo, exatamente, temos com mais de 18 anos, 56% da população está completamente vacinada, cerca de 66% da população com mais de 18 anos já recebeu pelo menos uma dose. Em modo geral, todas as idades, 54% da população nos Estados Unidos recebeu uma dose, 46% está completamente vacinada. Eu lembro que o objetivo do presidente Joe Biden seria até o 4 de julho ter 70% dos residentes nos Estados Unidos, pelo menos com uma vacina, o que não deverá acontecer, mas poderemos ver agora já de seguida como é que a distribuição de vacinação está a decorrer nos diferentes estados e vemos, por exemplo, Vermont, com 85% da população com mais de 18 anos já recebeu pelo menos uma dose, 75% está já completamente vacinada. Temos Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Rhode Island, estados com forte implementação de portugueses, também na linha da frente. Por exemplo, New Jersey, 68% da população com mais de 68% da população com mais de 18 anos está completamente vacinada, 78% da população já recebeu pelo menos uma dose. Dados avançados pelo presidente Phil Murphy indicou hoje que estamos a aproximar-nos dos 10 milhões de doses de vacina administradas aqui em New Jersey. New Jersey, que registrou hoje 210 novos casos de infecção e 6 mortes pelo novo coronavírus. O número de internamentos continua a baixar, a média de 7 dias para novos testes de Covid-19 positivos confirmados é agora de 185, o que representa uma queda de 8% em relação à semana anterior e 62% ao mês passado. Entretanto, hoje, o Senado e a Assembleia Legislativa aprovaram a proposta do Orçamento de Estado, faltando agora a assinatura de Phil Murphy. Orçamento de Estado que inclui muito dinheiro também para ajuda federal a todo o processo de vacinação e também de testagem. Por falarmos em testagem, o PISC, em Elizabeth, continua a oferecer testes à Covid-19 de segunda a sexta-feira, mas agora nas instalações da escola Amadeu Correia. Fazer um teste Covid-19 continua a ser possível no PISC, o Clube Português de Elizabeth. Os interessados devem agora deslocar-se ao salão da Escola Amadeu Correia, localizado no outro lado do parque de estacionamento, na sede do clube, na cidade de Elizabeth. Mesmo agora na Escola Amadeu Correia, que é mesmo ao lado do clube. O horário continua a ser o mesmo? Sim, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Para as pessoas que viajam, por exemplo, durante o final de semana, podem continuar a vir aqui à sexta-feira para ter os testes por e-mail, não é? Sim. Sim. São normalmente as pessoas que vão viajar na sexta-feira, vêm cá na quarta, os que vão viajar no sábado, vêm cá na quinta-feira e os que viajam no domingo, vão cá na sexta-feira. É necessário fazer a marcação ou as pessoas só podem walk-in? Só as pessoas que não têm marcação podem vir na mesma que eu ajudo a preencher, mas se quem puder preencher, é um bocadinho mais fácil e o processo demora um bocadinho mais, é mais rápido. Os interessados podem fazer uma marcação prévia através do site www.covidtestesnj.com ou podem simplesmente deslocar-se ao local onde terão apoio em português ou inglês conforme as suas necessidades. Aí poderão fazer o teste PCR ou também o teste rápido de antigénios. Ambos são válidos para viagens para Portugal. Mais informações podem ser consultadas através do site www.covidtestesnj.com.
Sem dúvida, uma excelente opção e completamente grátis. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden conseguiu hoje um acordo bipartidário considerado fundamental para que o seu plano de renovação das infraestruturas do país, nomeadamente a construção e renovação de estradas, possa ser uma realidade. Este acordo representa também uma plataforma para uma possível política ambiental mais sustentável. O presidente Joe Biden anunciou hoje que chegou a um acordo para o financiamento de infraestruturas nos Estados Unidos. Tanto senadores republicanos quanto democratas concordaram na noite de ontem com funcionários da Casa Branca e 10 senadores sobre um acordo bipartidário de infraestruturas. Embora permaneçam obstáculos, não está claro se a proposta terá apoio suficiente de senadores republicanos ou legisladores progressistas para acabar como lei. O presidente adiantou ainda que acordos bipartidários significam compromisso. Muitos dos detalhes do plano permanecem ainda incógnitos, mas já se sabe que o custo total é de 1,2 trilhões de dólares em 8 anos, com 559 bilhões em novos gastos. Esta proposta é significativamente menor do que o que Biden havia proposto inicialmente. O presidente apresentou um plano de 2,25 trilhões de dólares para reconstruir a infraestrutura do país, de veras debilitada, que inclui uma renovação total em áreas como vias de comunicação, combustíveis e plantas industriais. Está também contemplada a criação de um plano de energia renovável nos próximos 8 anos. E este é um alerta SPT. O crime, no modo geral, em Newark, decresceu este ano 10% em relação ao ano anterior, segundo dados do Departamento de Polícia de Newark, mas a percentagem de homicídios cresceu em toda a cidade 73% e aqui no bairro Leste 600%. Temos a informação num quadro, segundo a informação da cidade, e esta informação foi veiculada há momentos, o número de homicídios em toda a cidade até ao momento é de 26, eram 15 em 2020, temos também um decréscimo no número de assaltos e houve um aumento no roubo de automóveis. De um modo geral, o crime decresceu 10%, mas o aumento de homicídios é uma questão que preocupa. Os crimes sexuais continuam igualados, não há uma diferença entre 2020 para 2021. Há sim um decréscimo acentuado em roubos, o que também se pode verificar um pouco porque as pessoas estão em casa. Já no bairro Leste, que é servido pela 3ª Esquadra, o panorama é um bocadinho mais cinzento. O número de homicídios subiu este ano para 7. Em 2020 só tinha sido contabilizado um homicídio, o que indica uma percentagem de 600% de aumento. Os crimes sexuais também aumentaram de 11 para 14, um aumento de 27%, e o roubo de automóveis também aumentou 12%, de 151 em 2020 para 169 neste momento. Portanto, poderemos dizer que em Newark a grande preocupação neste momento continua a ser o problema da falta de polícias. É visível, eu hoje tive o prazer de percorrer as ruas de Newark com o Márcio Santos e filmarmos cerca de 30 minutos onde somente vimos carros de polícia na Broad Street, em frente à Câmara Municipal, devido à situação que aconteceu com a estátua de George Floyd. Nas outras ruas da cidade não era visível a presença policial. Sabemos também, através do Sindicato de Polícia, que há muitos polícias que estão em idade de reforma e muitos deles até a pedir pré-reforma. Portanto, a situação em Newark, tal qual como noutras cidades, é deveras preocupante e é necessário uma intervenção dos líderes, de modo a que esta situação possa ser contornada. Tivemos também conhecimento que há cerca de 2 dias um dos funcionários aqui da televisão teve um acidente de carro.
e para chegar uma patrulha para registar a ocorrência demorou cerca de 3 horas e meia. O acidente foi na Chestnut Street, a esquadra da polícia está na Market Street. Eu diria, se viessem a pé, podiam chegar mais cedo. Os líderes da União Europeia reúnem-se em Bruxelas. O encontro será dominado por assuntos como a pandemia de Covid-19, recuperação económica ou relações com a Turquia e a Rússia. A polémica da lei anti-LGBT, aprovada pela Hungria, entra também na agenda. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se em Bruxelas para uma última cimeira antes da pausa de verão. Há um assunto que não constava da agenda, mas que vai ser discutido durante o jantar de trabalho, a controversa lei anti-LGBTQI aprovada pela Hungria. O primeiro-ministro húngaro não esconde a irritação com as críticas. A lei não é sobre os homossexuais, é uma decisão sobre a forma como os pais gostariam de educar os filhos, que pertence exclusivamente aos pais. Essa é a natureza desta lei. Ainda antes da cimeira, 17 Estados-membros emitiram uma declaração pública de condenação, apelando à atuação da Comissão Europeia contra a discriminação da comunidade. Portugal ficou de fora. Da ordem dos trabalhos inicial desta cimeira consta ainda a análise das relações externas com a Turquia e Rússia. Nem todos estão satisfeitos com a iniciativa franco-alemã de diálogo ao mais alto nível com o presidente Vladimir Putin. A preocupação que tenho como primeiro-ministro da Letónia é que, enquanto líderes europeus, se quisermos abrir a via do diálogo com a Rússia, precisamos de alguns passos vindos também do lado russo. A recuperação económica da pandemia estará também em cima da mesa. Os Estados-membros celebram a abertura das fronteiras graças ao certificado digital Covid, mas alguns países, como a Alemanha, pedem mais controlo por causa das novas variantes. Estamos preocupados com a variante Delta. Vou propor que atuemos de modo ainda mais coordenado, em particular quando está em causa a chegada de pessoas de regiões afetadas com a variante do vírus. A migração é outro dos temas quentes que será amplamente debatido, ainda que não se esperem grandes decisões. Exceção feita para a aprovação de um novo pacote financeiro de ajuda à Turquia para travar o fluxo de migrantes e refugiados. Os portugueses são conhecidos por serem trabalhadores, resilientes e solidários. A Andreia é uma jovem de 25 anos que foi mãe no início deste ano. Infelizmente, logo após o nascimento do seu filho, teve que ser submetida a uma cirurgia de urgência à vesícula para remover uma pedra que se encontrava a obstruir o canal biliar. Na sequência de uma operação mal sucedida, Andreia voltou a ser hospitalizada. Foi criada uma onda de apoio para ajudar esta família e, para além de todos, bens essenciais que já foram doados, irá acontecer um almoço de beneficência na Casa do Ribatejo no próximo domingo, no domingo dia 18 de julho, à 13h. O preço é de $45 por pessoa, sem bebidas alcoólicas incluídas. Para mais informações, podem contactar a organização através dos números presentes no cartaz que estamos a apresentar agora, ou na página do Facebook, hoje pela Andreia, amanhã por nós. No desporto, Cristiano Ronaldo bisou ontem frente à França e com esses 2 golos igualou o recorde de golos ao serviço de uma seleção. Ali daí, avançado iraniano, que detinha o recorde de 109 golos, deu os parabéns a Cristiano por ter igualado o feito. Cristiano Ronaldo igualou os 109 golos do iraniano Ali Daei como melhor marcador de sempre por seleções nacionais. Este feito não passou ao lado do antigo goleador do Irão. Através das redes sociais, Ali Daei deixou os parabéns a Ronaldo. Parabéns, Cristiano Ronaldo, que agora está a um golo de bater o recorde de golos pela seleção. Sinto-me honrado pelo facto deste feito inacreditável pertencer ao Ronaldo, um grande campeão do futebol e um humanista que inspira e tem impacto em várias vidas pelo mundo, escreveu o antigo goleador iraniano. Mensagem que motivou já esta manhã uma resposta de Cristiano Ronaldo.
Os verdadeiros campeões mantêm-se campeões para sempre. Estou muito orgulhoso por ler palavras tão simpáticas de um grande ídolo como tu. Obrigado, Alidaé, escreveu Cristiano Ronaldo nas redes sociais. O capitão da seleção portuguesa já leva 5 golos neste europeu, sendo mesmo o melhor marcador. Depois de um bis à Hungria na estreia, inaugurou o marcador frente à Alemanha e marcou ontem 2 golos à França e passa a contar então com os 109 golos por Portugal em 178 jogos. O jogador português destacou-se ainda na liderança dos marcadores da história dos campeonatos europeus, com 14 golos contra 9 do francês Michel Platini. Orgulho português. É caso para dizer que quem tem Ronaldo tem praticamente quase tudo. Rodrigo Pinho foi esta quinta-feira apresentado como novo reforço do Benfica. O avançado brasileiro foi ontem oficializado com um contrato válido até 2026 e hoje conheceu os cantos à sua nova casa. Em declarações à televisão do Benfica, à BTV, o ex-marítimo não escondeu o entusiasmo pelo passo dado na carreira, considerando que a sua chegada ao Clube da Luz poderia ter acontecido mais cedo. João Pereira vai integrar a equipa técnica do Sub-23 do Sporting, liderada por Filipe Pedro na época 2021-22, confirmaram os Leões esta quinta-feira. O antigo lateral internacional português, que terminou a carreira há pouco mais de um mês, não escondeu o entusiasmo. É um bichinho que foi crescendo ao longo da minha carreira de futebolista. Essa vontade foi-me desenvolvendo e é uma nova aventura para a qual estou motivado. PP já assinou pelo Futebol Clube do Porto em fevereiro, mas só será agora integrado no plantel de Sérgio Conceição nesta pré-época. O jogador referiu que Alex Telles, agora no Manchester United, mandava mensagens desde que começaram as negociações. Deco, também outra velha história portuguesa e do Futebol Clube do Porto, falou com o meu agente e disse-lhe que o Futebol Clube do Porto era um clube muito bom e que eu devia aproveitar ao máximo. Referiu o jogador que vai ter ainda que estar isolado por ter viajado do Brasil, por isso mesmo vai ter que cumprir quarentena. A UEFA decidiu abolir a vantagem dos golos marcados fora de casa nas competições por si organizadas a nível de clubes, nomeadamente a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Desta forma, as eliminatórias que permaneçam igualadas ao cabo de 2 jogos serão decididas já a partir desta temporada que se avizinha, com prolongamento e desempate por grandes penalidades. E assim foi as notícias do desporto, hoje recheadas de informação dos 3 grandes da seleção nacional e também do nosso grande Cristiano Ronaldo. Vamos agora ao valor do dólar e do real em Portugal e no Brasil. 0,8368, 1,1950 para o euro. O real 4,9347, 0,2026. E é caso para dizer que as temperaturas estão não só aprazíveis, como estamos em pleno verão. Mas a Catarina Robimbas tem todos os pormenores. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 82 graus, Nova York também com céu parcialmente nublado com 80 graus, Boston com aguaceiros com 74 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 80 graus, Danbury também com céu parcialmente nublado com 80 graus, Miami com trovoada com 85 graus, Palm Coast também com trovoada com 83 graus, Los Angeles com sol com 80 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Nós voltamos dentro de momentos, depois de um espaço comercial com a linha aberta. Voltamos já, fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita.
menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. As reservas são limitadas. Marque já para o telefone 973 979 3451. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID.4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater, também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-nos para uma consulta. Fale com a Glória. Já viu ou assistiu à Annual Pulp TV Magazine? Então, de que está à espera? O magazine mensal de histórias inesquecíveis da região de Nova Iorque, produzida para as plataformas digitais da Annual Pulp. Siga a organização nas redes sociais e ajude a promover estes conteúdos únicos. Annual Pulp TV Magazine, uma produção da comunidade para a comunidade. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. E seja bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode contactar connosco através do 973 264 1462. Não se esqueça que deve baixar o som do seu televisor, de modo a que a comunicação entre mim e si seja a melhor possível. E penso que já temos uma chamada. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Henrique. Olá, como está? Em que é que eu posso ajudá-la? Ó, Sr. Rico, a mim mandaram-me agora, é suposto viajar para o próximo sábado que vem. Ok. E a mim mandaram-me agora uma mensagem que os Estados Unidos fizeram uma lei que todas as pessoas que viajarem para a Europa, alguns países da Europa, incluindo Portugal, não podem regressar aos Estados Unidos. Ok, só vamos então clarificar isso. Primeiro de tudo, parabéns, porque se vai viajar no sábado e se vai na TAP, eu vou no seu voo também. Portanto, vai ser ótimo. Vou na United. Pronto, não importa, mas vamos estar no aeroporto mais ou menos à mesma hora. Bem, a informação não é correta e eu peço que tenham muito cuidado com informações que estão a receber. O que é verdadeiro é o seguinte: a senhora tem uma residência, é cidadã americana
ou tem uma residência, ninguém a pode impedir de entrar de volta nos Estados Unidos. Neste momento, há negociações entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos, de modo a que haja a chamada reciprocidade, que permita que portugueses ou outros cidadãos europeus possam também entrar nos Estados Unidos, o que ainda não é possível. Por exemplo, países como Portugal, como a Espanha, os países chamados do circuito turístico, abriram as suas fronteiras para atrair americanos. Ora, a senhora, se tem cartão verde, se tem passaporte americano, pode sempre regressar a um país que é seu por direito. Portanto, não há veracidade nenhuma nessa informação. Tá bom? Eu sou americana, mas meu marido é português. Mas... Ou seja, não tem passaporte. Não mas é americano. tem cartão verde. Não há problemas. Tem claro cartão? É claro, pode entrar. Agora, se é turista, não pode ainda entrar. Mas nós pensamos que a partir do dia 4 de julho, que é logo o domingo a seguir ao dia da sua viagem, tudo estará bem. Está bem? Ok, muito obrigado e desculpe, deixou-me mais descansado. Está bom, muito boa noite, muito obrigado. E assim, portanto, é muito importante termos em atenção toda a informação, e a informação pode ser sempre verificada no site da companhia pela qual vai viajar, seja a TAP, seja a United ou outra companhia qualquer. Portanto, mantenha-se informado, é fundamental que saiba com que linhas é que se cose o fio da meada para não ser surpreendido no meio de qualquer problema. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Muito boa noite, como está? Muito bem, muito obrigada por perguntar. E a senhora, também bem? Também, tudo bem. Olha, o melhor. Diga lá, eu estou a chamar por um comentário que houve ontem. Eu creio que todos nós somos livres de dar a nossa opinião, mas eu creio que não é bom dizer nomes de restaurantes que têm apoiado tanto a comunidade portuguesa e desprestigiar assim um restaurante por uma pessoa não se sentir bem dentro desse restaurante. Porque todos nós sabemos que o Valença tem sido um apoio na comunidade portuguesa. E eu creio que não se deve desprestigiar assim um restaurante. Era só a minha opinião. E eu agradeço muito a sua chamada por dois motivos. Porque eu sou um bocadinho incisivo e gosto de fazer as coisas bem feitas. E então, hoje mesmo, tive a oportunidade de verificar que o Valença, na sua porta de entrada, tem um cartaz que diz exatamente que quem se levanta de uma mesa deve colocar a máscara. Sei também que a grande maioria, se não total, de todos os empregados do Valença estão devidamente vacinados. Sei também que é a preocupação da família do Valença de proporcionar a todos um sítio aprazível, seguro. Cada pessoa tem direito ao seu comentário, mas eu acredito que os comentários ficam com quem os fazem, principalmente quando dizemos que não nos sentíamos à vontade. Eu, quando não me sinto à vontade, a primeira coisa que faço, nem me assento, vou logo para casa. Mas muito obrigada pelo seu comentário, está bem? E quero esclarecer uma coisa. Eu não sou familiar dos donos do Valença, nem amiga pessoal. Simplesmente sou uma cliente que gosto muito do restaurante e das pessoas, porque tem ajudado muito a comunidade portuguesa. Correto, mas temos que, é como tudo na vida, não podemos estar todos de acordo. Agora, todos temos direito a opiniões, e quando essas opiniões são bem formalizadas, sem cruzar aquela linha do respeito, temos que saber viver com elas e mostrar que, afinal, as coisas, se calhar, não são tão cinzentas ou tão azuis como se pintam. Está de acordo comigo? Sim, senhora. Pronto, então, boa noite. Boa noite e muito obrigada. Eu penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Daqui fala da Califórnia, o Jorge Pires. Amigo Jorge, como é que está o senhor? Bem, obrigado. E está-nos a chamar de dono da Califórnia? São José. Então, diga lá, por favor. Da Califórnia. É um pequeno comentário que às vezes me fica assim um pouco toldado para dizer. Falam sempre nos casos de Covid, falam
daí de New Jersey. O resto da América parece que não é muito como é que eu dizer? Muito importante, Temos não é? Sim. Olha, Temos muitos portugueses aqui só a cidade de São José talvez tenha mais do que New Jersey, sem comparação. Sim, e o senhor tem toda a razão e eu agradeço muito a sua chamada. Porquê? Porque a Califórnia é somente o estado com mais portugueses. Agora, isto sem justificar nada, o objetivo desta sessão é levar a informação a todas as comunidades portuguesas. Por exemplo, ontem falámos sobre a Califórnia, sobre uma lei que o governador está a tentar implementar, sobre sobre a possibilidade de ajuda a arrendatários. Temos um excelente colaborador, o Miguel Ávila, que todas as semanas nos traz os dados da Califórnia. Há 1 ano e meio antes da pandemia estivemos na Califórnia, fizemos uma série de peças no Vale de São Joaquim. Eu estive em Tular, Los Banhos, Sacramento, estive em São José também, e é o nosso objetivo voltar lá, ser mais incisivos, termos mais presença, porque todos temos a ganhar com isso. Lamentavelmente, com a pandemia, as coisas não têm sido fáceis para viagens, mas registramos aqui o seu contacto e iremos, por certo, no futuro muito próximo, estar bem mais presentes aí em São José e em toda a Califórnia. Está bem, meu amigo? Muito obrigado. Bem, temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Agora já o estou a ouvir. Diga lá, grande amigo, em que é que posso ajudá-lo? É o Henrique? Parece que sim. Parece que sim. Então, Parece? é mesmo ele. Acho que está um bocadinho mais gordo que o Ricky normal, mas está tudo bem. Diga lá, então. Assim, o Ricky, eu quero ir para Portugal agora em agosto. Ok. Eu acho que a pandemia já está um bocado mais abaixo, ou pensa que não? Não, eu acredito que não há qualquer problema para nós irmos para Portugal neste momento. A situação está um bocadinho complicada, mas porquê? Devido mais a mais nas áreas da Grande Lisboa, nas áreas mais aglomeradas. Há muitos destes concelhos que nós falámos, são concelhos com muita pouca população. E quando há o que nós chamamos um surto, ou aqui na América dizemos que é um spike, um aumento de casos por um casamento ou qualquer coisa, estão logo na linha vermelha. Eu acredito que até agosto vai haver ainda um aumento de casos. Nós ontem, eu e o meu colega Luís Pires falámos que o pico desta quarta vaga poderá ser perto de agosto, com cerca de 2.000 casos por dia. Neste momento temos 1.500, mas eu acredito que tudo vai correr bem. Acima de tudo, se o senhor está vacinado, e eu vou dizer isto aqui uma vez mais, portanto, nós respeitamos toda a gente e todas as opiniões. Aqueles que acreditam nas vacinas, aqueles que não acreditam nas vacinas, têm todo o direito de não acreditar. Agora, contra factos, aparentemente não há argumentos, e ainda hoje referimos aqui que a maioria dos óbitos registados aqui nos Estados Unidos acontecem neste momento em pessoas não vacinadas. Na Europa, exatamente, eu tive cuidado de verificar isso também, é as informações que nos chegam de praticamente todos os países. Portanto, se está vacinado, eu diria que antes do final do programa nós sempre dizemos até amanhã, se Deus quiser, eu agora diria vá com Deus que tudo vai estar bem. Está bem? Está bem, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Mas tem que ser rápido. Diga lá então. Eu já não vou 10 anos a Portugal e a carta de condução já caducou, né? Já caducou tudo. Não, você tem a sua carta americana, vai conduzir com a sua carta americana sem qualquer problema. Sim, posso conduzir com a carta americana, mas o carro está no meu nome, não é arrendado. Mas o carro está... O seu cartão de cidadão está onde? Está registado aqui nos Estados Unidos? Não, o carro está registrado... Sim, mas o seu endereço no cartão de cidadão está onde? Eu não tenho cartão de cidadão, eu tenho ainda o bilhete de identidade. Ok, mas o senhor está registado aqui no consulado?
Não estou registrado aqui no consulado. Ok, tenho a certeza que tem o endereço no seu registro aqui nos Estados Unidos, porque então poderá ter problemas, porque se está registado lá, não pode conduzir com uma carta caducada, ou se vai com um passaporte americano, mas o carro, tudo está registado em Portugal, a multa é grande. Portanto, contacte o seu consulado para resolver esse problema antes de viajar, está bem? Não posso? Sim, porque se está registado lá, vai ter direito a multa, e o senhor não quer ter multa. O carro está registrado lá, pois. Não. É meu, está... Pois. Está bom? Pronto, então. Muito boa noite, está bem? Obrigado. Bem, e agora vamos a um pequeno espaço comercial. Nós voltamos já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, agora chegamos a um momento por todos nós esperado. Como diz o meu caro colega e mentor Luís Pires, hoje temos uma mão cheia. Temos uma mão cheia de aniversários. São 5, não são 4, não 6, porque aquelas pessoas que não têm um dedo também não é uma mão cheia. Por isso mesmo, vamos lá então. A Elisa Magalhães, 55 aninhos, muitos parabéns, Elisa. A Kim, 40 anos de idade, parabéns, Kim. Stacy Diniz, 36 anos de idade, muitos parabéns, Stacy. Keila Fonseca, 19 anos de idade e um sorriso maroto. Sabrina Leite, 2 anos de idade e Sabrina, foi o vovô José que te deu os parabéns com a vovó Gomes, está bem? É assim, é sempre um momento muito, muito bonito, mas agora é um momento ainda mais importante porque é o cimentar de relações que perduram. Temos hoje 2 casamentos. Maria e Pedro Franco, são 36 anos de matrimónio, muitas, muitas felicidades, 36 anos que foram registados ontem, mas vale a pena celebrar mais do que um dia. Muitos parabéns à Maria e ao Pedro Franco. Bem, e agora temos a Maria e o Isidro de Oliveira. Vejam bem que bonita idade. 49 anos de matrimónio. Muitos, muitos parabéns. Como diz o Luís Pires, a mesma complicidade nas 2 fotografias. Parabéns. E para o ano, não se esqueça de me convidar a mim e ao Luís para as bodas de ouro. E já agora a toda a produção, porque eles também trabalham para esse momento. Bem, e é sempre um prazer levar até si este jornal. Temos uma notícia de última hora antes de nos despedirmos. Rui Patrício, ou eu diria melhor, São Patrício, o guarda-redes que nos une todos a esse ideal a que chamamos o amor a Portugal, acaba de assinar contrato com a Roma de José Mourinho e Tiago Pinto. O jogador, formado no Sporting, passou pelo Wolverhampton e agora está na Roma de Itália para novo passo na sua carreira, que esperamos continue com muitos êxitos. Bem, nós estamos a chegar ao fim. Amanhã eu não estarei aqui, estará aqui o Luís, que hoje decidiu tirar o dia livre, e eu, como não gosto de ficar atrás, amanhã também não vou aparecer por aqui. Voltarei na segunda-feira. Para todos vocês aí em casa, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.